preciso enfrentar uma reflexão profunda sobre o modelo global de produção e consumo, que está pautado na mercantilização dos alimentos. Então, não é um aumento do volume de produção, e muito menos do que nos anunciam essas corporações, propondo um consumo crescente de transgênicos, que resolverá a questão. Uma nova proposta de um sistema agroalimentar da produção ao consumo precisa ser construído, e nós vemos que há sinais de resistência sobre os quais vou falar em seguida. Mas, do ponto de vista internacional, a situação é preocupante, porque os preços mundiais dos alimentos continuam subindo. Em 2010, foi 37% a mais o índice de aumento de preço dos alimentos em relação a 2008. Há internacionalmente uma queda dos estoques mundiais de alimentos, e a previsão é que reduções drásticas de 6% em média possam continuar ocorrendo. Há também um outro fator fundamental a ser considerado, que é o aumento da produção de agrocombustíveis, com uma repercussão seríssima sobre a produção e a disponibilidade dos alimentos no mundo. Calcula-se que 120 milhões de toneladas de cereais de consumo humano estejam sendo destinadas para a produção de combustível. E nesse cálculo se inclui, sobremaneira, o milho produzido nos Estados Unidos, mas também, no caso brasileiro, a cana, a expansão da soja. E também é preciso considerar que há um aumento da especulação financeira com essas commodities agrícolas, em razão da sua expressão no mercado internacional. No caso brasileiro, nós vivemos também essas ameaças. Já tivemos também aumento de preço dos alimentos. Cresce e nos preocupa enormemente não apenas a incorporação de terras para a produção de commodities e também destinadas à produção de agrocombustível, mas também o deslocamento de algumas culturas, porque nós precisamos ficar avisados de uma contestação que se faz, às vezes, por setores do governo que nos dizem: não, no âmbito geral, nós temos terras para produzir e é possível garantir essa racionalidade. Mas o que nós estamos também assistindo no Brasil é um deslocamento, é uma nova geografia agrária que nos coloca enormes bloqueios, enormes ameaças para a soberania alimentar. Um exemplo é o arroz, que hoje se concentra principalmente em estados do sul, e eventos climáticos extremos podem nos colocar na dependência de importação. São Paulo não se abastece mais internamente com a produção de alimentos. Por isso que os exemplos de assentamentos da reforma agrária em alguns municípios de São Paulo têm mostrado a importância da produção de alimentos, porque é praticamente a única reserva local são esses assentamentos produzindo em alguns municípios. Mas numa entrevista recente, o nosso futuro presidente da FAO, Graziano Silva, chamava a atenção exatamente para o oposto. Dizia ele que esta visão que contrapõe o agronegócio, que contrapõe os modelos, é uma visão paralisante. Na sua opinião, a agricultura familiar faz parte do agronegócio e por aí ele desenvolve o seu raciocínio. Isso significa, apenas para mencionar esse exemplo, que nós estamos de um campo de embates profundos. E temos também o que nós chamamos de uma mudança do perfil nutricional. Esse processo de mudança que houve nos nossos padrões alimentares, com a maior uniformização, homogeneização, está nos levando a ter uma população com excesso de peso e obesidade. Tivemos entre cerca de 40% da população adulta apresentava excesso de peso e a obesidade atingia 8,8% entre homens e 12,7% entre as mulheres.
segundo a pesquisa de orçamento familiares de 2002 e 2003. E agora, no último levantamento, entre 2008 e 2009, 50% da população apresenta excesso de peso e 14% obesidade. Muitos se perguntam sobre a relação entre este novo perfil, essa transição nutricional, como chamam nutricionistas, e a situação da desnutrição. E cada vez mais se confirma que também há casos de obesidade que convivem junto com a desnutrição. Então, é grave e é preciso analisarmos em permanência esse impacto sobre as nossas vidas, nossa saúde, dessa mudança alimentar. Mas também no Brasil, lamentavelmente, estamos convivendo agora com o aparecimento de uma doença que era conhecida como uma doença da época da Idade Média, que parecia já erradicada do Brasil, que é o chamado beriberi. E essa doença está muito associada ao que se chama de monotonia alimentar. Os casos identificados no Maranhão são exatamente entre jovens adultos que trabalham nas grandes monoculturas de pinos, de eucalipto, e de uma área onde a expropriação, a destituição do direito de garantia dos modos de vida tradicional daquelas populações está ocorrendo de forma avassaladora. Mas também, diante desse quadro tão complexo, e que nos parece que há diante dessa tendência global de uniformização, de padronização, de homogeneização e de controle, né, das grandes corporações dos sistemas agroalimentares, nós identificamos que é preciso ver onde há resistência e precisamos também entender que esse é um tempo de construção de novas alianças. Na minha opinião, a soberania alimentar ela deve ser vista mesmo como uma bandeira agregadora, que aproxima o campo e cidade, porque nós temos várias experiências que têm mostrado que, mais do que transversal, como alguns de nós costumam dizer, é preciso compreender esse sentido articulador, agregador, sistematizador de experiências que essa abordagem, que essa perspectiva da soberania alimentar, da segurança alimentar e nutricional nos traz. Porque há um encadeamento entre as ações que viabilizam a produção de alimentos, desde o resgate de sementes, o uso da água, a diversificação dos sistemas agrícolas, com ações voltadas para a valorização da produção para o autoconsumo, resgate de culturas alimentares, melhorias da saúde, assim como ações que tratam o mercado a partir da ótica de consumidores. Enfim, pensar essa interação das várias dimensões nos ajuda não só a fazer uma outra leitura das experiências, mas levar para elas novos sentidos políticos, novas possibilidades também de alianças. Essas dimensões, rapidamente mencionando, que eu proponho que eu e tantas pessoas do campo agroecológico, porque isso é parte de um exercício também do Grupo de Trabalho de Soberania e Segurança Alimentar da Articulação Nacional de Agroecologia, temos, então, tido essa perspectiva de dialogar, de problematizar as experiências desses pontos de vista, da diversificação da produção de alimentos e agrobiodiversidade, do estabelecimento de novas relações de mercado, entendendo que, nessa perspectiva de comercialização, além da dimensão econômica, estritamente econômica e estritamente monetária, há outros sentidos, que são as relações de reciprocidade, o sentido da maior interação entre produtor e consumidor. E aqui aproveito para dizer que, na Conferência Nacional de Segurança Alimentar, houve uma proposta inovadora, que é de incluir as feiras, especialmente as feiras agroecológicas, como equipamentos de segurança alimentar. Até agora, o governo considerava apenas os restaurantes comunitários, cozinhas. Agora há uma proposta para que sejam incluídas as feiras, que nos parece algo
bastante importante para dialogar com o campo agroecológico. Mas também queria chamar a atenção para a necessidade de trabalharmos o resgate das culturas alimentares. Esse resgate do valor cultural do alimento, ele precisa ser visto como uma possibilidade de impulsionar os próprios processos produtivos. Nós temos observado que as experiências das mulheres no beneficiamento de frutos do cerrado, da caatinga, da Amazônia, por exemplo, têm resultado na mudança dos sentidos que tradicionalmente são atribuídos a alguns produtos. Na medida que passam a ser valorizados, são reintroduzidos no padrão alimentar e queremos associar a isso também com as possibilidades que algumas políticas, a exemplo do Programa Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, trazem para que dando outro sentido a esses produtos e a sua valorização. Há exemplos muito claros de alguns desses frutos, alguns desses produtos que eram considerados como simbolizando a falta de alimentos, e eles são reinseridos dentro da alimentação com esses outros sentidos, como é o exemplo do umbu. Entendemos que, por isso que também relacionar a dimensão de políticas públicas, de mercados institucionais, como eu disse, faz parte dessa visão que interage com essas várias dimensões de uma leitura a partir da soberania alimentar, que contribui para reforçar as experiências agroecológicas. Temos uma oportunidade agora, já iniciada pelo diálogo da Articulação Nacional de Agroecologia com o Ministério do Meio Ambiente, de discutirmos uma proposta de política nacional de agroecologia. Desse diálogo faz parte também a Associação Brasileira de Agroecologia. E como nós já temos uma política nacional de segurança alimentar, que veio se construindo a partir das conferências nacionais, porque foram as conferências que estabeleceram várias diretrizes políticas, dentre elas a instituição de sistemas sustentáveis de base agroecológica. Isso faz parte da Política Nacional de Segurança Alimentar. Por isso é que é muito importante ver como se articula esse processo de construção da política de agroecologia, dialogando com o que temos já como marco legal da Política Nacional de Segurança Alimentar, com o respectivo Plano Nacional também, que começará a ser implementado em 2012. Mas, nessa leitura sobre possibilidade de alianças e encontrar oportunidades, queria chamar a atenção para a importância de conseguirmos perceber como vão se construindo as redes e articulações nos biomas. Aqui eu quero chamar a atenção para a contribuição histórica, política, da articulação social, articulação do semiárido, na construção de um novo conceito, que é o conceito da convivência com o semiárido, em lugar do combate à seca. Essa é uma experiência inovadora, não só pelo que ela representa de possibilidade de avançarmos no entendimento da água como alimento, da água como uma dimensão da promoção da agroecologia, e com um sentido histórico, político de construção da cidadania que nós precisamos realçar. São essas iniciativas, é essa presença política da ASA na construção de uma política pública, de que são exemplos os programas de construção de cisternas, IP1+2, que nos tem trazido um alento e uma certeza que é possível mudar um quadro histórico de dominação, de clientelismo, que imperou historicamente no Nordeste. Mas, nesse momento, também precisamos fazer um protesto, precisamos repudiar a decisão do governo, através do MDS, de paralisar a decisão, a partir do Ministério do Desenvolvimento Social, de paralisar esta parceria, esses contratos de parceria com a ASA,
Contratos esses que têm sido submetidos e monitorados pelo CONSEA, isso faz parte do marco